Meu nome é Thiago Marinato. Estou aqui para apresentar o meu trabalho final da temática abordada nesse início, do PROEF, que são as problemáticas da educação física. Eu trouxe aqui para esse mapa conceitual, que são, no caso, trazem ferramentas, com tópicos que definem certos temas, certos conceitos e trazem para a gente um significado simples e objetivo e que gera memorização, gera compreensão rápida e gera muito conhecimento, né? Então vamos lá. Primeiramente, eu procurei caracterizar educação física escolar. O que vem a ser educação física escolar? Então, nesse primeiro momento, eu fiz o seguinte: eu coloquei o que é educação física escolar. Educação física escolar é um componente curricular, tá? Da educação básica. Ela integra o indivíduo, o estudante, na cultura corporal de movimento. Tá? Ela não só integra, como ela introduz esse indivíduo na cultura corporal de movimento. Ela vai formar cidadãos críticos, tá? Para reproduzir e também para transformar esses cidadãos, tá? E ela vai abordar aí os diversos tipos de jogos, esportes, danças, lutas e ginásticas. E também vai prezar pela cidadania e pela qualidade de vida, tá? Ela beneficia aí o exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida, tá? Então aí eu trouxe um apanhado aí do que seria esse componente curricular aí dentro da escola, no caso da educação física. Mais especificamente, vamos falar então de quais seriam então dentro da escola os desafios encontrados por esse componente curricular tão rico que é a educação física, né? Então vamos lá, eu trouxe aqui o que foi abordado durante o nosso curso até aqui, problemáticas da educação física. Problemáticas nada mais é do que são problemas realmente, situações de dificuldades encontradas ali dentro da escola pelo professor, dentro da disciplina, do componente curricular, e que, de certa forma, tem grande proporção dentro do contexto geral da educação física. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui sete problemáticas da educação física, tá? Para a gente poder estar apresentando aqui. Primeiro, a delas, que seria que a gente trabalhou primeiro, que foi o abandono do trabalho docente. Segundo, nós vimos a relação entre teoria e prática. Nós vimos também aspectos legais da educação física escolar. Vimos também disciplina e afastamento, dificuldades de ensinar os esportes e questões de gênero, tá? Vimos basicamente essas 6 problemáticas aí dentro do contexto do PROEF. Vamos lá, o que seria o abandono do trabalho docente? Eu fiz um breve resumo logo acima do que seria esse abandono do trabalho docente. Mas eu vou explicar detalhadamente aqui, de uma forma bem sucinta, o que seria esse abandono do trabalho docente. Vamos lá. Primeiramente, eu coloquei o que caracteriza o abandono do trabalho docente. Eu coloquei que não há intervenção do professor, caracteriza-se por distribuir o material e deixar com que os estudantes pratiquem sem orientação alguma. E essa prática é condenada no meio acadêmico, por instituições de ensino e pela comunidade escolar também, tá? Então a gente tem aí uma breve contextualização aí do que é esse abandono do trabalho docente, uma prática
muito corriqueira, né, digamos assim, na educação física escolar, com grande parcela, né, grande fatia, e que é uma área que demanda até cada vez mais investigação, né? A gente coloca até como poderia ser um problema amplo aí da educação física escolar e não somente um problema individual de professor para professor. Outra questão que a gente colocou aí, que a gente trabalhou durante o curso, foi a relação entre teoria e prática, né? Eu coloquei também, tá lá em cima no resumão aqui que eu fiz das problemáticas, mas vamos lá tratar especificamente o que seria essa relação entre teoria e prática. Eu coloquei aqui que no modelo tradicional a ênfase ela era sobre o ensinar a fazer, tá? Nessa relação entre teoria e prática aqui, a ênfase era sempre no ensinar a fazer, né? Os movimentos renovadores mudaram essa concepção, tá? Os movimentos renovadores mudaram essa concepção aí de ser somente fazer por fazer, né? Ensinar ali o movimento. E o que tem a ver essa relação entre teoria e prática? Não se deve somente ensinar a fazer, tá? A prática gestual, né? A prática da educação física ali, ela deve vir acompanhada de sentidos e significados para o estudante, tá? O ensino deve valorizar a individualidade cultural, social, emocional e principalmente estrutural de cada educando, ok? Trouxe aqui uma outra temática para a gente trabalhar aqui, aspectos legais da educação física escolar. Atualmente, a educação física ela é um componente curricular obrigatório, tá, na educação básica, mas nem sempre foi assim, tá? Vamos falar aqui um pouco da primeira Lei de Diretriz e Base, que foi promulgada em 1961, e de acordo com o artigo 22 dessa lei, a prática de educação física era obrigatória nos cursos primários, educação pré-primária e ensino primário e médio, ginásio e colégio, aos alunos com idade até 18 anos de idade. Essa mudança aí foi acontecendo, né? Foi subindo, né? No caso, e aí em 1971 a educação física ela é entendida como uma atividade que por seus meios, processos e técnicas desperta, desenvolve e aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais educando, constituindo um dos fatores básicos para a conquista das finalidades da educação nacional. Lembrando que essas leis mais antigas da educação física escolar, elas tinham uma ênfase muito grande na aptidão física, tá? Tinha uma ênfase muito grande na aptidão física, relacionada à aptidão física. E aí, em 1996 surge a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação Nacional. E em 2003 ela tem um novo texto ali para a educação física. E aí vem uma questão: esse novo texto, ele traz um avanço ou traz um retrocesso para a educação física? Vamos ler aqui, ó. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos de idade, que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física, amparado pelo Decreto-Lei número 1044, Decreto-Lei número 10442, de 21 de outubro de 1996, e que tem a prole. Então, é um texto aí que deixa ainda algumas pessoas, né, alguns
à margem ainda da educação física, e aí nós podemos contestar, né, se isso foi realmente um avanço ou se representa ainda um retrocesso, esse texto da lei, né? E trouxe também aqui a questão da indisciplina e afastamento, né? Foi um tema que a gente viu também durante o curso, e trouxe também aqui alguns tópicos sobre essa questão aí que foi abordada no ProF. Vamos lá. Indisciplina e afastamento. Indisciplina e afastamento. Vamos lá. Um dos motivos dos afastamentos são as repetições dos conteúdos ao longo do processo educacional. Esse aí é um dos motivos. Tá? Se a gente pudesse listar aí um dos motivos, seria esse. Mas tem vários outros. Por exemplo, inclui também insucessos, exclusão nas aulas, tudo isso gera afastamento. Os aspectos que originam a indisciplina ainda não estão muito bem evidentes, tá? Mas sabe-se que propostas inadequadas adotadas pelo professor pode gerar indisciplina. E também a revolta por parte de normas, ou então o desconhecimento de normas também pode gerar indisciplina, ok? Esses estudantes podem se afastar da escola, da educação física por conta de não terem conhecimento relacionado a normas ou ter realmente revoltas em relação a essas normas. Outra abordagem que nós tivemos foi relacionada à dificuldade de ensinar esportes. É outro tema que nós trabalhamos. Vamos lá. Dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes. Que eu trouxe aqui? O modelo esportivista se apresenta como uma atividade com fim em si mesma, sendo nítido o objetivo direcionado exclusivamente para experimentação, não havendo nenhuma preocupação com a contextualização da prática, ficando a mesma concentrada no ato de jogar. Prática inadequada para a educação física. No esporte, nas abordagens pedagógicas inovadoras, na década de 1980, surgem novas tendências para o componente curricular. Nesse momento, procura-se soltar as amarras que colocavam a educação física dependente dos aspectos biológicos que tinha na maioria das práticas pedagógicas, o esporte como conteúdo exclusivo, e direciona-se o olhar para as questões relacionadas à cultura. No panorama atual, né, o panorama hoje, o que se deve ser abordado em relação aos esportes? Deve ser ensinado mostrando suas características e variadas modalidades estabelecidas em suas várias classificações. Com isso, o movimento gestual não deve ser cobrado de forma perfeita. E toda a prática pedagógica de ensino deve ser contextualizada. É necessário haver sentidos e significados para os estudantes. Então, nós podemos afirmar que é necessário que o esporte ele traga ferramentas, né, traga um tratamento pedagógico de valor ali para os estudantes, não necessariamente somente ensinar por ensinar ou somente o gesto, a parte gestual, né? Tem que trazer um valor, um tratamento pedagógico ali para o estudante. Outra temática que trabalhamos, né, outro assunto que trabalhamos nas problemáticas foram as questões de gênero. O que percebe-se nessas relações, nessa parte relacionada às questões de gêneros? Fica claro que há um afastamento nítido das estudantes do sexo feminino nas aulas de educação física. Esse acontecimento pode ter raízes culturais estabelecidas. Segundo as informações que tivemos nos textos bases, meninas vivenciam menos atividades práticas corporais durante a infância. Percebe-se também durante as aulas de educação física que os meninos eles
estão sempre querendo utilizar a força física para demarcar o território nas aulas. Isso é muito comum a gente perceber isso, né? Os meninos utilizarem da imposição física para querer determinar determinada modalidade que vai ser praticada, determinado jogo. Então, os meninos, na parte física, eles tentam se impor em relação às meninas e até mesmo em relação a determinados professores, né? Tem que estar atento a esse tipo de prática. E concluo dizendo que, em relação às questões de gênero, a educação física ela deve prezar pelo princípio da equidade, dando oportunidades iguais nas relações entre seus estudantes. Ok? Então, nós temos aí uma abordagem ampla do que foi trabalhado em relação a essas problemáticas, o que ficou marcante assim sobre essas problemáticas e mais especificamente para mim como mestrando aí em Educação Física do ProF. Eu trouxe aqui então, logo aqui em cima, eu trouxe um resumão, né, um resumão dessas problemáticas, que é basicamente o que eu disse aqui, mas eu vou descrever sucintamente aqui o que traz esse resumão aqui sobre as problemáticas da educação física. Vamos lá. Eu coloquei primeiro aqui, ó, sobre esse panorama geral. O abandono do trabalho docente se caracteriza por distribuir o material e deixar com que os estudantes pratiquem sem orientação alguma. Na relação entre teoria e prática, a execução gestual e corporal deve vir acompanhada de sentido e significados para os estudantes. A educação física atualmente é componente curricular obrigatório, mas nem sempre foi assim. Um dos motivos dos afastamentos são as repetições dos mesmos conteúdos ao longo de todo o processo educacional. E no panorama atual, o esporte deve ser ensinado mostrando suas características e variadas modalidades estabelecidas em suas diversas classificações. Com isso, o movimento gestual não deve ser cobrado de forma perfeita e toda a prática pedagógica deve ser contextualizada. É necessário haver sentidos e significados para os estudantes. Nas questões de gênero, a educação física deve prezar pelo princípio da equidade, dando oportunidades iguais nas relações entre seus estudantes. Então, nós temos aí, né, o resumão de tudo que eu falei aqui, está escrito aí nesse mapa conceitual. Então, nós temos aí essa grande variedade de temas que foi trabalhado aí. E eu trouxe também aqui nesse mapa conceitual meu aqui, alguns temas, né, que podem trazer práticas inovadoras e exitosas para a educação física, tá? Então, nós temos aí temas relacionados aos esportes de aventura, né? O que seriam aí os esportes de aventura? Vamos lá. Segundo a BNCC, práticas corporais de aventura exploram-se expressões e formas de experimentação corporal centradas em perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. Tá? Então, nós temos aí vários tipos de esportes de aventura que podem ser trabalhados nas escolas com os estudantes. Nós temos aí o skate, nós temos o slackline, nós temos uma série de esportes aí que podem ser práticas inovadoras, pouco vistas, né? Em outras décadas, né, sendo trabalhados com educação física, que podem ser uma nova ferramenta aí de trabalho na educação física. Um outro tema também que não é tão explorado assim nas aulas de educação física, e pode também vir com práticas inovadoras, dependendo da abordagem, é o ensino das lutas. De acordo com a BNCC, as lutas compõem o conjunto de práticas corporais a serem desenvolvidas ao longo das aulas de educação física nos anos iniciais do ensino fundamental, constituindo-se em disputas corporais nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas do corpo ao corpo do adversário. Então, nós temos aí o ensino das lutas e também nós temos um esporte de orientação também
prática também pode ser inovadora aí. A corrida de orientação, ou simplesmente orientação, é uma moderna modalidade desportiva que usa a própria natureza como campo de jogo. É um desporto em que o praticante tem que passar por pontos de controle marcados no terreno no menor tempo possível, com o auxílio de um mapa e de uma bússola. Cada praticante escolhe o seu ritmo em função dos desafios que determinou. Então nós temos o esporte de orientação e nós temos também aí uma prática que pode ser trabalhada nas escolas, que é a Olimpíadas do Conhecimento. É você formar um grupo de estudantes, né, colocar um grupo de estudantes, pode ser por salas ou, né, por turmas, e criar um Olimpíadas do Conhecimento. Isso aí pode ser expandido de uma escola para 2 escolas, para 3 escolas, até chegar aí um vasto número de escolas, né, indo até para ser uma situação voltada para uma regional ou algo assim, né, algo inovador. As Olimpíadas do Conhecimento e Educação Física, que podem ser trabalhadas e podem ser ampliadas, né, para além de uma escola só, né? Nós temos aí as Olimpíadas do Conhecimento e Educação Física, né? Nós temos aí as Olimpíadas de Matemática, então, né, quem sabe pode surgir as Olimpíadas do Conhecimento e Educação Física no futuro, né? E também um esporte que pode ser inovador também, dependendo de sua abordagem, é o xadrez. Coloquei aqui uma prática inovadora. Hoje existem várias formas de trabalhar com xadrez. Pode trabalhar com xadrez de forma online, como aulas preparatórias, aulas que podem ser realizados torneios, pode ser realizado campeonatos, pode ser realizado atividades entre os estudantes, pode ser feita várias atividades aí com o xadrez. É uma atividade de raciocínio, de atenção, de autocontrole, de agilidade e que pode trabalhar aí muito bem a parte cognitiva dos estudantes, melhorando o desempenho até em outras matérias, né? Então eu trouxe aí temas que podem trazer práticas inovadoras e exitosas dentro do cenário da educação física. Por fim, eu coloco aqui uma fala motivacional, tá? Uma fala que eu criei, uma fala que veio à cabeça e eu coloquei aqui como uma parte aqui para concluir esse trabalho, tá? Eu coloquei o seguinte: uma aula de educação física pode mudar uma vida, portanto o professor deve ser valorizado. Tiago Marinato. Tá? Então eu concluo que meu trabalho aqui foi exposto para vocês aqui que irão avaliar, para o professor que vai avaliar o conceito, né, o que é educação física escolar, as problemáticas, as 6 abordadas no curso, e também um panorama geral dessas problemáticas, junto com temas que podem trazer práticas inovadoras e exitosas dentro da educação física escolar. Tá? E uma fala motivacional aqui, concluindo o trabalho. Eu termino aqui a minha fala e deixo aqui um abraço e concluo o trabalho aqui dizendo que é um prazer estar nesse curso e é um prazer estar cursando esse mestrado e estou gostando muito e pretendo sempre estar me aprimorando, buscando conhecimento e trazendo coisas novas para mim, para os estudantes, para os professores e para toda a comunidade escolar, todas as escolas em que eu estiver lecionando. Ok?